Olá, alunos do curso Drive Vocal. Eu sou o Roger, Rod Crazy, meu nome é artístico. Sou músico, atuo em vários projetos musicais, o cara das 9 bandas, tenho bandas como baixista, faço trampos como guitarrista, violonista e tenho uma banda minha autoral de death metal, Lecter, onde sou vocalista especificamente de gutural, né? Então é uma banda que a gente só tem vocais guturais, que são vocais de drives bastante agressivos, bastante pesados e intensos, onde tem uma estética meio que assustadora, né? Essa parada de meio que ser um monstro na hora de você fazer os drives vocais, que são drives bastante intensos, né? E, bom, como eu comecei a minha trajetória dentro do vocal gutural? Eu já gostava dos estilos do metal e do rock que usavam vocais agressivos desde pequeno, como Slipknot, Cradle of Filth, Linkin Park, Deftones, e entre outras bandas, e que usam, em grande momento dos vocais, esses tipos de drives que deixam o vocal mais agressivo. Mas só em 2019 que eu comecei a exercer mais frequentemente o uso desses vocais, apesar de eu nunca ter passado por um professor, feito aulas de drives, a não ser algumas aulas com o Vini para melhorar o meu preparo vocal para shows, ensaios e gravações, e algumas questões de técnica e tudo mais, mas isso só anos depois, quando a banda já estava consolidada em questão de sonoridade e proposta artística. E como que foi a minha trajetória para desenvolver isso, né? Bom, só para avisar, né? Uma coisa que dá certo com Ciclano nem sempre vai dar certo com Beltrano, né? Pode ter dado certo para mim, ter feito uma experiência quase que praticamente empírica de descobrir os meus vocais, de desenvolver as técnicas e abordagem artística, mas para algumas pessoas nem sempre vai ser tão simples assim, né? Na verdade, não foi tão simples, mas com dedicação e bastante tempo, para mim rolou, né? Mas é uma questão de riscos, é um tiro no escuro, você pode desenvolver certos problemas de saúde, você pode ter rouquidão, você pode desenvolver fendas e problemas se você não estiver fazendo de uma forma saudável, né? E então, em 2019, eu fui chamado para fazer um teste como vocal na banda Lecter, que a priori era uma banda de death metal autoral, onde não tinha letras, né? Nas músicas, na maior parte das músicas não tinham letras, então tinha que ter a abordagem tanto da escrita das letras, quanto da abordagem dos vocais. E, bom, o que eles procuravam era um vocal que seja agressivo, que seja predominantemente grave, né? A gente tem vários tipos de guturais. A gente tem guturais que são agudos, guturais que são uma região mais média, que não é nem tão grave nem tão agudo, e nas regiões mais graves. Eles queriam que os vocais da banda sejam majoritariamente na região grave, né? Como se fosse um monstro cantando, né? A maior referência da banda até hoje é o Cannibal Corpse, que é uma banda de death metal americana que predominantemente os vocais ficam na região grave com agudos em certas partes, refrão, em partes chaves da música. Então, como que eu tive que desenvolver isso? Pegando algumas dicas na internet, eu peguei alguns gatilhos de fazer drives vocais. Como o gutural é um tipo de drive, então nada mais justo do que você entender primeiro o que é fazer um drive, né? Por isso o curso tem essa abordagem de explicar um pouco sobre questões básicas vocais e questões de fazer drive e não inicialmente já começar nos vocais extremos, nos guturais. Então eu peguei um gatilho de técnica de drive, que é como se você fosse tirar o pigarro da garganta. E aí, como o gutural é um drive mais intenso, eu queria dar mais pressão sonora, dar mais distorção. Então eu fazia, em vez de fazer... eu fazia... E assim eu tive o meu primeiro
Opa, tô chegando em algum lugar. Pensando nisso, comecei a desenvolver primeiro os guturais agudos. Usando esse mesmo gatilho, essa mesma técnica, se eu ir para a região mais média e indo cada vez para o mais grave, eu chegava na sonoridade que algumas bandas de death metal têm, como Cannibal Corpse, que era exatamente o que a banda Lecter procurava. Então, ao invés de fazer ia fazer Então, já comecei a encontrar formas de chegar nesses vocais. Então, peguei primeiro essas abordagens e assim comecei a desenvolver a nossa abordagem artística dentro dos guturais. Então, a banda Lecter, ela aborda exatamente esse tipo de vocal nessas nuances.